Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba e também agora pela Com Brasil, né? A gente hoje vai tratar aqui de direito eleitoral. Eu acho que nesse momento é tão importante a gente falar dessa pauta, né? O que pode, o que não pode, quais são os desafios. E para isso nós recebemos aqui meu grande amigo, já sócio do programa, né? Desde a época do rádio, o Felipe Galo sempre esteve aqui no programa para a gente poder tratar desses assuntos não só eleitoral, mas de outras áreas também, mas o eleitoral hoje é mais importante do que tudo. Ele também que é membro da OAB, na parte de direito eleitoral também. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Para além disso, né, sócio do meu grande amigo Lucas Alvarenga. Muito obrigado, Betão. O prazer, na verdade, é todo meu em estar aqui. A gente é sócio do programa, mas na verdade já tinha um tempo que você não estava me convidando, né? Então eu posso também ter essa liberdade para te cobrar um pouquinho. E esse assunto do direito eleitoral é muito importante, não apenas para os pré-candidatos e pré-candidatas, mas também para o cidadão, porque ele também é um fiscalizador em potencial das eleições, né? Então vai ser um prazer discutir esse tema com você hoje. Felipe, qual é o maior desafio que a gente pode imaginar hoje, depois da reforma, essa reforma que teve eleitoral, né? Uma mini reforma eleitoral? Em todos os momentos eleitorais, a gente tem sempre uma mini reforma ali, repensando quais são as ações e os movimentos que podem acontecer. Para quem é candidato, quais são os maiores desafios que a gente pode imaginar hoje? Excelente pergunta, Betão. É uma coisa engraçada quando a gente fala de eleição, porque normalmente todo ano ímpar o Congresso Nacional não se aguenta e vai lá e vota uma nova lei eleitoral que praticamente muda as regras do jogo. Algumas de forma bem mais incisivas, né, como reformas nós tivemos em 2015, ou eventualmente algumas pequenas reformas. No ano passado, a coisa mais engraçada, o Congresso não aprovou nenhum projeto de lei para mudar a lei das eleições. Mas você não estava enganado, a gente teve sim uma mini reforma eleitoral, toda realizada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele possui o que a gente chama de poder regulamentador. Ele basicamente cria algumas obrigações e tenta também interpretar e apresentar interpretações jurídicas sobre as leis ali postas. E o que a gente teve especialmente de novidade em relação às últimas eleições? São as regulamentações quanto ao uso da inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados e propaganda eleitoral na internet como um todo, né? O TSE e os órgãos julgadores compreendem cada vez mais que as eleições elas saíram do ambiente das ruas, saíram das praças e estão cada vez mais próximas da gente, nos celulares e nos computadores. E por isso nós temos uma série de regulamentações próprias que não estão sequer em leis, mas sim através das resoluções do TSE. Então, por isso, os candidatos eles precisam ter total ciência do que é que pode e não pode praticar durante a internet, porque isso foi amplamente regulamentado. Esse talvez seja o maior desafio mesmo para as eleições atuais? Sem sombra de dúvidas, e inclusive do ponto de vista de integridade das eleições, porque a Justiça Eleitoral como um todo está se preocupando cada vez mais com a sua digamos assim, a forma como o público o eleitor a enxerga, a credibilidade que ela possui. Ultimamente nós tivemos diversos episódios de políticos que utilizaram como forma de realizar propaganda eleitoral um ataque às urnas eletrônicas, um ataque à lisura das eleições. E isso afeta inclusive a integridade da própria Justiça Eleitoral. E por isso existem diversos novos mecanismos, inclusive digitais, que qualquer pessoa pode, inclusive, denunciar e se transformar num canal para evitar que a gente seja propagado pela desinformação, né?
É claro que o embate político ele vai pressupor muitas vezes um confronto de opiniões e ideias, né? Que às vezes elas podem se transformar e podem ser discutidas até qual ponto aquilo é verdade ou não é. Mas o que a Justiça Eleitoral está preocupada é em relação à integridade. Ela não quer desinformação quanto à urna eletrônica, ela não quer desinformação quanto à capacidade da própria Justiça em julgar as representações que nós teremos nas eleições. E os candidatos vão agora também ter que tomar muito cuidado com o discurso que vai ser apresentado. Porque agora, inclusive, na resolução que a gente tem publicada desde março desse ano, os candidatos que eventualmente atacarem as urnas, atacarem a lisura do pleito, podem ter os seus mandatos eventualmente cassados. Nós estamos vivendo um momento pós-Steve Bannon de vigília mesmo das eleições, assim, porque foram ataques que a gente vem percebendo, assim, depois do Steve Bannon, que foi aquele momento que da compra dos dados da Cambridge Analytica, aquela coisa toda e tal, trazendo isso para a nossa realidade fática, que a gente pensa que não vai chegar, né? E isso chegou nas eleições até municipais. Nós podemos dizer que está nessa fragmentação? É interessante esse tipo de estudo, Betão, porque, na verdade, a mentira sempre esteve presente na política, né? Muitos entendem que a política e mentira são quase que indissociáveis, né? Porque quando um político te promete algo, de certa forma ele pode estar mentindo, né? Porque não sabe se de fato vai conseguir entregar aquilo. A grande questão que a gente teve um movimento recente, desde 2016, e nas eleições brasileiras sentimos isso desde 2018, foi que, com o uso da internet e as ferramentas digitais, a desinformação passou a se propagar de uma forma muito mais ativa, né? E de uma ofensiva cada vez maior. Porque antes você via informação, recebia informação através de uma imprensa escrita, através da televisão. Hoje a informação ela é compartilhada por grupos de WhatsApp, compartilhada por redes sociais, e que as próprias redes, muitas vezes, o que elas fazem? Elas, para conseguir vender mais anúncios, querem que você fique mais tempo possível lá. E só te traz informação da qual você compreende, respeita e consome. Então, se eu sou uma pessoa ligada à direita, a rede social vai querer que o quê? Eu consuma mais conteúdo de direita. Se eu for uma pessoa ligada à esquerda, eu vou querer consumir o quê? Maior conteúdo de esquerda. Isso gera uma polarização digital. E é, claro, um ambiente muito propício para a desinformação. Então, até o momento, a gente não consegue atacar esse fenômeno. A gente não trouxe uma solução, uma bala de prata, se é que existe. O TSE recentemente vem adotando diversos mecanismos para tentar inibir, mas a justiça parece muito pequena quando a gente compara com o poder de informação, especialmente nas redes sociais. Então, ainda é um desafio muito grande. Eu não sei se a gente, nesse futuro, nessas eleições, inclusive nas próximas, a gente consegue encontrar uma solução adequada. A gente precisa sempre trabalhar essa cultura, na verdade, de procurar a informação, a verdade e correr atrás do que é certo, né? A receita é a mesma, né? Recebeu a informação, checa antes de passar para frente, né? A receita Sim, e uma coisa interessante, agora a Justiça Eleitoral ela criou um centro integrado de ataque e combate à desinformação. Fez uma série de parcerias com essas agências de checagem, de fato, e caso a Justiça já tenha deliberado e decidido que determinado fato ele é inverídico, automaticamente a rede social agora vai colocar uma tagzinha lá embaixo, que vai estar escrito, olha, de acordo com o caso tal, a Justiça Eleitoral entendeu que esse conteúdo é desinformação. Então, isso, de certa forma, tenta inibir a desinformação de chegar, né? Vamos ver se vai trazer resultado. Isso está ligado à inteligência artificial? Não, a inteligência artificial, na verdade, ela passou por um outro processo de regulamentação. A inteligência artificial, nesse ano, ela traz o seguinte ponto. A princípio, o TSE entendeu, olha, a inteligência artificial é uma tecnologia, uma ferramenta que a gente utiliza hoje. Não tem como a gente coibir o seu uso. O que é que a gente precisa garantir? Transparência para que o eleitor saiba que aquela tecnologia está sendo utilizada. Então, os candidatos esse ano agora vão precisar ser transparentes e indicar este conteúdo foi produzido por inteligência artificial. Ou, vamos imaginar, por exemplo, um candidato que quer apresentar a cidade do futuro.
ele pede lá para a inteligência artificial criar um modelo de cidade, uma imagem bonita. O candidato vai ter uma responsabilização de colocar e explicar e apresentar de forma transparente ao eleitor, através de uma marca d'água, falando, olha, esse conteúdo foi produzido por inteligência artificial. Então ela não está sendo vedada. O que é vedado é o uso de inteligência artificial como uma ferramenta de desinformação. É o que a gente chama das deepfakes, que são aqueles vídeos que simulam, né, voz, vídeo e expressões da pessoa como se fosse de um terceiro. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe utilizar a deepfake bem feita conseguiria, por exemplo, colocar a minha voz na sua, ou mesmo mudar o que eu estou defendendo. Então, se eu sou um candidato a favor da legalização da maconha, a deepfake pode transformar o meu discurso contra a legalização da maconha. Isso traz um efeito muito nefasto nas eleições, né? Porque você tem que representar e votar nos representantes que você acredita. Imagina se esse conteúdo é adulterado. E por isso a Justiça Eleitoral foi muito rigorosa. Entendeu que isso é uma hipótese, inclusive, de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, que pode ensejar na inelegibilidade. Está mais rigoroso, Felipe? Olha, de certa forma eu entendo que sim. Eu entendo que a Justiça Eleitoral está se armando cada vez mais para evitar o abuso. É claro que quando a gente fala de justiça, a gente fala também de processo, a gente fala de prova, a gente fala de até mesmo qualidade argumentativa dos advogados que estão em cada lado, né, da lide ali, da parte. Mas, de certa forma, a gente vem percebendo cada vez mais uma atuação contenciosa, uma atuação do Poder Judiciário presente nas eleições. Eu tenho um dado muito interessante, pelo menos aqui em Minas, não é um recorte nacional, mas que 10% das ações eleitorais de 2020, não estou nem falando de 2022, de 2020 elas ainda estão em curso. Isso significa o quê? Que nós temos um alto grau de judicialização. E, consequentemente, a maior judicialização pode também significar um maior rigor da justiça. E nesses temas afetos à justiça eleitoral, que é combate à desinformação, garantia de lisura no pleito, aí sim o rigor está sendo cada vez maior. E diversos políticos brasileiros, inclusive deputados federais, estão perdendo o seu mandato por conta dessas novas formas de abuso que estão acontecendo. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre direito eleitoral nas eleições municipais esse ano. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouquinho. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias.
somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba e também pela Com Brasil. A gente está falando sobre direito eleitoral nas eleições municipais de 2024. Felipe, nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Galo, que é advogado eleitoral e também membro da OAB Minas Gerais com relação ao direito eleitoral. Felipe, o que o candidato precisa saber e precisa se desenvolver nesse campo das eleições desse ano? É muito interessante a pergunta, Betão, porque como a gente já estava conversando antes, né, cada vez mais as eleições elas estão judicializadas de certa forma, né? Então, nós estamos agora no momento de pré-campanha. E esse momento de pré-campanha, por si só, já existe uma série de regras. Será que eu posso pedir voto ou não posso? Será que o meu discurso pode ser entendido como pedido explícito de voto? E diversas representações eleitorais em curso já estão questionando isso. Será que nesse momento eu posso ou não posso gastar recursos financeiros para financiar uma pré-campanha? Né? E depois você passa para o seguinte questionamento, olha, tudo bem, como e quando eu serei escolhido de fato candidato? Né? E aí a gente já passa para o momento das convenções partidárias, que também são altamente regulamentadas. As convenções partidárias, elas são um momento em que o candidato ele é escolhido pelo seu partido. E, para tanto, ele precisa cumprir uma série de condições de elegibilidade e não incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. Logo após esse momento, o partido, ou escolhendo, registra a sua candidatura, então tem que apresentar uma série de documentações. Ele inicia o processo eleitoral, em que a gente sempre brinca que tem os famosos pode e não pode, né? Porque hoje em dia a propaganda eleitoral, ao invés de ser uma regra para a lei, é uma exceção, significa que você só pode fazer propaganda nos meios permitidos por lei, e no final desse processo todo, ele tem que prestar contas de todo o recurso que foi arrecadado e também de todo o recurso que foi gasto, para que essa prestação de contas seja julgada pela Justiça Eleitoral. Então acontece essa historinha toda para vocês entenderem que as eleições elas são cada vez mais complexas para o candidato. O candidato, muitas vezes, ele precisa, de fato, estudar ou ter um acompanhamento jurídico próprio. Porque senão qualquer detalhe que ele se equivocar, eventualmente pode custar caro. Seja com algum tipo de representação, seja com algum tipo de multa que vai tomar na prestação de contas, ou até mesmo se ele não conseguir garantir o registro da candidatura dele. Então, acho que antes de mais nada, o candidato hoje em dia, nesse cenário, precisa conhecer bem as regras do jogo, né? E só assim que ele pode ter segurança que vai poder pedir o voto dele em paz. E como é que fica o papel da OAB nesse campo todo, assim? Você que também é membro da OAB e tudo, como é que fica a OAB nesse processo democrático, né, que foi uma das instituições que defendeu também o pleito de 2022 e trouxe um papel muito importante para toda a sociedade, né, com respeito às instituições e esse olhar bem democrático. A Ordem dos Advogados, né, isso eu falo como instituição, independentemente se a gente está falando da OAB Federal, das diversas seccionais que a gente possui no país, a OAB ela sempre foi muito ativa no campo eleitoral, né? Tanto do ponto de vista de controle das eleições, isso porque a OAB ela também está sempre muito próxima, né, aos tribunais regionais eleitorais, garantindo e controlando a lisura do pleito, né? Como também sendo um meio muito importante, muitas vezes, de formação e conexão dos candidatos com as regras, né?
em diversas seccionais a gente vê diversos palestras, cursos que estão sendo realizados por profissionais do mais alto nível, mais gabaritados, que estão ensinando os candidatos o que é que pode, o que é que não pode, o que é que a gente tem que tomar cuidado durante as eleições, e como também, a depender do caso, né, sendo uma legitimada ativa para propor ações diretas de inconstitucionalidade, questionando eventuais inconstitucionalidades que o processo legislativo ou mesmo o processo resolutivo do TSE deixaram passar. Então, a OAB vem sendo essencial para garantir a adequada lisura das eleições, né? Como também para que a gente tenha, né, uma confiança cada vez maior do eleitor quanto ao processo. E os partidos, Felipe? O que os partidos precisam se orientar nesse sentido? Assim? Nós falamos do candidato, falamos personalizado, né? E os partidos de forma geral, que ele ali encampa ali uma série de candidatos dentro. Sim, o partido é uma questão muito interessante, porque do ponto de vista da ciência política, a gente questiona até qual ponto a nossa democracia partidária de fato existe, né? Porque os partidos, a princípio, pelo nosso sistema eleitoral e nosso sistema partidário, eles deveriam, de fato, serem representantes ideológicos de determinados pensamentos que existem na sociedade como um todo, né? E, inclusive, possuírem estruturas e organizações próprias para levarem à população quem são os melhores nomes, quem são os melhores representantes daquelas ideologias. Só que a gente está num cenário com mais de 35, 36 partidos políticos, sendo sempre tendo um ou outro que ainda está angariando assinaturas para conseguir se constituir como partido. Isso gera uma sopinha de letrinhas e uma grande confusão do eleitor como um todo, né? Do ponto de vista jurídico, os partidos possuem uma série de responsabilidades, porque eles são os detentores dos mandatos eletivos, né? O nosso sistema eleitoral, e de uma forma bem simplória, ele determina que no momento em que você vota, você não está votando no candidato, você está votando no partido. E exatamente por esse motivo, o partido político ele possui como principal responsabilidade a realização das convenções partidárias. E possui naturalmente uma série de regras, né? Como, por exemplo, possuir a anotação e o registro partidário em dia. Quando a gente fala de eleições municipais, especialmente nesse período, e em diversos municípios brasileiros, né, a gente percebe que diversos partidos não estão com as contas regularizadas, diversos partidos não estão com o CNPJ ativo. E é preciso, desde já, inclusive para que você possa realizar a convenção, que é um ato formal importantíssimo para as eleições, regularizar esse procedimento. Então, os partidos precisam realizar essa regularização desde já, né? E é um ponto que a gente está vendo pipocar em todo o Brasil e também que a gente é sempre convidado para atuar também auxiliando essa regularização. Gestão e os gestores, o que eles precisam se atentar nesse momento? Ótima pergunta, porque o gestor público como um todo, ainda que ele não seja candidato, ainda que ele não tenha se desincompatibilizado, ele deve se preocupar com o que a gente chama de condutas vedadas, que são uma série de condutas descritas em lei que visam, a princípio, como finalidade, garantir a igualdade de condições para que todos possam concorrer. Vamos imaginar um candidato que não está na administração pública tendo que concorrer contra um secretário da comunicação do município que usa toda a estrutura de servidores e tecnologia ali presente para fazer campanha para ele, né? Naturalmente, essa eleição não seria justa, né? Porque a gente teria uma disparidade de armas em relação à eleição. Então, a lei define uma série dessas condutas, não para paralisar a administração pública. A administração pública não pode ser paralisada. Os serviços públicos, muitas vezes, são essenciais. Mas para evitar o abuso de poder político e evitar que esse abuso possa influenciar as eleições. Então, nós temos, né, impedimentos quanto ao uso da máquina pública, quanto à gravação em bens ou locais públicos, o que se torna cada vez mais importante de pensar nesse mundo digitalizado, né?
ao uso e direcionamento de programas sociais, ao direcionamento de obras públicas, todas questões que podem eventualmente desregular a balança do jogo e podem ser questionados. Então, o gestor público sério deve se atentar para essas condutas vedadas e evitar a sua prática ao máximo, né? Não apenas por motivo de moralidade, o que por si só já seria suficiente, mas também por questões de legalidade e para evitar que prejudique o candidato no qual ele apoia. As eleições municipais, principalmente nas grandes capitais, elas vão trazer muito do cenário nacional? Olha, normalmente o cenário nacional não impacta tanto o cenário local. Apesar da gente ter uma polarização gigante entre direita e esquerda atualmente, diversas pesquisas e diversas capitais apontam, na verdade, que o eleitor não está procurando debater um versus outro, né? O mesmo debate nacional nas capitais. Você está preocupado com se o posto de saúde está funcionando, você está preocupado se a escola está funcionando, se a política de mobilidade urbana está sendo bem feita. Então, não existe aquele impacto direto de influência do debate político nacional no municipal. É claro que em algum ponto pode ser decisivo. Em disputas mais ferrenhas, em disputas mais acirradas que existem nas eleições municipais, é claro que pode haver uma influência política nacional. Mas a princípio essa não é a regra. É claro que a gente vai ver se nessa eleição, até mesmo pelo aumento da polarização política nacional, se isso vai impactar. Mas historicamente a gente não tinha esse impacto direto. Se você tivesse que deixar não é um conselho, né, mas uma dica, qual dica que você deixaria para quem vai disputar as eleições? Olha, a dica que eu deixo para quem quer disputar as eleições é se organize e se planeje. Eu já vi diversas candidaturas que com muito poucos recursos conseguiram sucesso eleitoral, né? E sucesso não é necessariamente a vitória, mas conseguiram fazer uma boa campanha e saíram da campanha sem ter prejuízo. O planejamento, ele é essencial, né? Tem candidatos com rios e rios de dinheiro que não conseguem ganhar nada. E tem aqueles candidatos que com pouco fazem muito. E todos eles fazem planejando. Então a dica que eu dou é se planeje. Ainda que a gente já esteja num momento um pouquinho tardio, ainda dá tempo de planejar e conseguir fazer uma eleição bem feita. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu acho que esclarecer a comunidade e as pessoas também nesse momento é muito importante, né? Principalmente a gente que está aqui no meio de comunicação, a TV Banqueta, que hoje é transmitida em Belo Horizonte também, e também pela Com Brasil, né, que é a Rede Nacional de Televisões Comunitárias. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Betão. Agora estamos repactuando na sociedade, espero ser chamado mais vezes. E é um prazer para quem está aqui nos escutando e nos vendo. Foi um grande programa. Depois de uma entrevista com o Romeu Zema, depois e Ciro Gomes, né, nós fizemos juntos, né? Então já está mais que consolidada tudo isso. Com certeza. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e voltaremos aí com uma série de programas, né? Fizemos direito eleitoral, nós vamos fazer agora o direito tributário, né? Com o Walter Lobato e também com o direito societário, direito empresarial com o Jean Carlos. Então é uma série de programas ligados ao direito, tá? Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.